Olá, sejam muito bem-vindos ao Eva Entre Mundos. E se você, assim como eu, desde criança se sentiu o estranho, a ovelha mística da família, seja muito bem-vindo, você encontrou a sua tribo. Gente, sejam muito bem-vindos. Esse é um dos primeiros vídeos do canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. E se a minha energia ressoar com a sua, obviamente, dê uma curtida aqui e ative o sininho para que você possa receber todas as notificações. Vocês já pararam para pensar que o universo ele se manifesta de forma muito sutil, às vezes. E a gente precisa estar muito atentos para conseguir perceber. Vou dar um exemplo. Tem uma música que eu gosto muito, que chama One of Us. Eu esqueci o nome da cantora. Que é uma música assim, ó. If God had name, what would it be? And all this calling to His face. If He would face with them in all His glory. If He would question it. Eu esqueci o restante da letra, mas eu só sei, gente, que a letra da música fala: e se Deus fosse um de nós? E se Deus fosse aquela pessoa que está sentado do seu lado no ônibus? E se Deus for aquela atendente do caixa, da qual você, de certa forma, pegou um certo ranço? E se Deus for a faxineira que está faxinando a sua casa? Fica o questionamento. E se Deus for um de nós? Eu acredito que, como filhos do Criador, nós também somos deuses. Só que nós não nos vemos dessa forma, porque nos foi tirado esse poder, nos foi tirada essa autonomia. Mas eu, Eva, ainda acredito, sim, que Deus está presente dentro de todos nós. Todos nós somos partículas de Deus. Sendo assim, somos deuses. Mas, se todos nós somos deuses, por que nós nos tratamos como se nós fôssemos desconhecidos? Por que nós nos tratamos de forma tão desrespeitosa? Por que nós nos tratamos com tanta falta de empatia? Afinal, todos nós somos deuses. E se partindo desse pressuposto, nós começássemos a olhar de forma mais amorosa? Sabe por quê? Nós não sabemos a história da frentista do posto. Nós não sabemos a história da moça que está no caixa passando as suas compras. Nós não sabemos a história daquela pessoa que está atravessando a rua, às vezes apressada, irritada. Nós não sabemos. Mas cada uma daquelas pessoas carrega consigo aqui uma bagagem com a sua história, com tudo aquilo que ela viveu desde pequena. E o porquê que eu estou refletindo um pouco mais a fundo sobre isso? Porque a ganhadora do concurso Beleza Real, depois que nós finalizamos a transformação, ela me contou um pouquinho mais do quão profundo era aquela transformação para ela. Ela relatou traumas, acontecimentos lá da sua infância, dos quais, naquele momento daquela transformação, ela estava conseguindo acessar e dar passagem para esses traumas. Mas quando eu a vi, eu não sabia, eu não imaginava o que havia acontecido na vida dela desde quando ela era criança. Assim como eu não sei o que aconteceu na sua vida desde que você nasceu, quais traumas você carrega, o que você vivenciou, as dores que você vivenciou. Mas uma coisa eu tenho muito forte dentro de mim. Nós não somos as dores que nós passamos. Nós não somos os traumas que nós vivenciamos. Todas essas dores, por mais dolorosa que tenha sido, e quando eu falo isso, eu falo num lugar de muito respeito.
Por quê? Eu, Eva, hoje eu sou uma pessoa muito alegre, sou uma pessoa que adora sorrir, adora a natureza, gosta de aventura. Mas eu tive um episódio muito forte, que impactou muito a minha infância, que foi o desencarne do meu pai quando eu tinha 8 anos de idade. Isso mesmo, meu pai foi assassinado. E isso me chocou, me abalou profundamente, apagando temporariamente a minha luz. Só que, depois de passado um tempo, onde foi quando eu consegui retornar e reacender a minha luz, e conseguir olhar para tudo aquilo que me aconteceu, para o abandono, para a rejeição que eu sentia da parte materna, tudo, todas essas dores, que eu consegui olhar, nada disso define quem você é aí dentro. Tem uma frase que eu gosto muito de falar, não sei quem é o autor dessa frase, que diz assim: a caverna que você mais teme entrar é a que esconde o tesouro que você procura. A caverna que você mais teme entrar é a que esconde o tesouro que você procura. Pois bem, o que seria esse tesouro? O que seria essa caverna? Vocês já pararam para pensar o quanto nós não temos intimidade com as nossas emoções? O quanto nós não sabemos lidar com as nossas emoções? Desde que nascemos, nós temos ali o pai, a mãe, né? Às vezes só a mãe, mas o tutor, a pessoa que está ali acolhendo o bebê, que está cuidando do bebê, que na maioria das vezes também, quando o bebê não foi acolhida, mas da forma que a pessoa, né, o tutor conseguia. E isso foi sendo repassado. E nós, então, ali, enquanto bebês, nós não somos ensinados a lidar com as nossas emoções. E nós vamos crescendo e sabendo cada vez menos lidar com essas emoções. Nós vamos abafando os sentimentos, nós vamos anulando as nossas emoções, os nossos sentimentos, até chegar um momento em que o nosso corpo fala, sim, todas aquelas emoções contidas, todas aquelas emoções que ficaram ali em forma de sentimentos, que foram sendo transformadas em sentimentos, e o nosso corpo absorvendo. Porque o nosso corpo, ele é o nosso veículo, né? Ele é como se fosse o nosso avatar. A nossa alma, ela precisa do nosso corpo para expressar aqui na Terra. E na maioria das vezes nós não sabemos expressar as nossas emoções, nós escondemos. E isso desencadeia uma série de doenças aqui e bloqueios. Então, partindo da ideia de que às vezes essa caverna que nós tememos entrar seja aprofundar nas nossas emoções, seja aprofundar internamente, porque afinal todo mundo quer conhecer o universo, quer conhecer o espaço, quer viajar, quer ir para Marte, para a Lua, para Plutão, para sei lá onde, todo mundo quer. Mas a gente não quer aprofundar aqui dentro. A gente não quer aprofundar dentro de nós. Nós somos um universo a ser desvendados. Nós somos um universo a ser explorado. E tá tudo aqui dentro. A caverna que você mais teme entrar, tá aqui dentro. E é claro que com isso a gente vai buscando cada vez mais distrações, não é? E afinal é muito mais fácil eu me distrair bebendo, eu me distrair com alguns vícios que vão fazer passar de alguma forma aquela dor momentânea. Eu passei por isso, após o desencarne do papai. A minha luz foi apagada durante muito tempo. E foi quando eu percebi que eu precisava adentrar mais fundo, que eu precisava perder o medo de entrar naquela caverna. Porque o tesouro estava aqui.
Mas eu não sabia que o tesouro estava aqui. Eu só fui descobrir depois. Por isso que hoje, gente, eu falo com vocês num lugar de muito respeito, muito acolhimento. Porque quem vê a Eva alegre, a Eva hoje, né, expressando alegria, expressando toda a luz, é porque eu tive que adentrar as minhas sombras, eu tive que adentrar a caverna. Não tem como você encontrar a sua luz sem olhar nos olhos da sua sombra. Vocês já observaram? Às vezes quando vocês estão andando na rua e o sol bate e a nossa sombra aparece. Na rua, na calçada? Então, para a sombra aparecer, é necessário o sol, é necessária a luz. Se não tiver a luz, a sombra não aparece. Por que conosco seria diferente? Se assim como é em cima, é embaixo. Assim como é embaixo, é em cima. Então talvez seja o momento da gente adentrar essa caverna. Da gente conseguir forças para adentrar. Porque lá nesse escuro, quando a sua luz entrar iluminando todas aquelas sombras, elas vão vir à tona. Elas vão ser muito dolorosas. Elas vão ser muito estranhas. E você vai sentir muito medo. Mas eu descobri que a coragem, ela não é a ausência do medo. A coragem, ela é você sentir medo. E, mesmo assim, seguir. Então, não adianta de nada a gente tentar explorar o mundo sem explorar a nós mesmos, sem ir mais a fundo, lá dentro, naquele espaço, sabe? Onde tem aquele incômodo, aquela dorzinha que toda vez que você sente, você vai jogando para baixo do tapete. Mas toda vez que você vai jogar mais, você vai vendo que só está crescendo. Até chegar um ponto que não vai ter jeito, você vai ter que limpar toda aquela sujeira. E não é só sobre sujeira física, é aqui dentro. O que você tem acumulado aí dentro? Então, gente, eu acredito muito. Eu tô aqui, gente, manipulando aqui, tá? É um quartzo rosa. Toda hora eu tô olhando aqui para baixo, porque ele tá bem aqui. Muito amor, muita luz para nós. Então, gente, é num espaço de muito respeito, de muito acolhimento que eu compartilho um pouco dessas reflexões com vocês. Por quê? Porque, às vezes, quando você adentra, você se permite adentrar mais dentro de você, né? Se reconectar com o seu self, automaticamente você vai conseguir fazer isso com as outras pessoas, você vai conseguir ter um olhar mais amoroso, um olhar mais empático. Mas esse olhar, primeiro, precisa nascer de dentro de nós. Assim como o nosso grande mestre, Jesus, Sananda, deixou bem claro para nós. Amai o próximo como a ti mesmo. Então tudo parte de nós aqui dentro. Como que eu vou amar o próximo se eu não tenho aqui dentro de mim? E às vezes falando isso, todos vocês já ouviram essa frase? Todos vocês já ouviram tudo isso que eu estou falando aqui? Tenho certeza. Só que ouvir muitas vezes não é integrar. Às vezes a gente precisa se permitir estar neste lugar de vulnerabilidade, quase que não sai, gente, de vulnerabilidade, para que a gente consiga acessar e ter forças para entrar aqui dentro. O caminho é aqui dentro. E que a gente consiga fazer isso. E que a gente tenha forças para se sentir merecedor, para se sentir acolhido. Porque muitas vezes a gente não consegue,
Muitas vezes sozinho a gente não consegue. E tá tudo bem pedir ajuda. Tá tudo bem. E, gente, são tantas coisas que eu quero compartilhar aqui com vocês. São tantos assuntos. São tantas tabus. Mas sempre com muito amor e com muito respeito, né? E eu acredito que cada mensagem, cada reflexão deixada, ela vai seguir e vai chegar a quem precisa, né? Vai atingir o coração de quem precisa, né? Quem está preparado para acessar, para receber essa mensagem no momento. E isso é muito importante, a gente ter esse respeito também com o outro. E eu acredito, gente, de verdade, assim, eu vou compartilhar muita coisa aqui com vocês, para que vocês consigam ir se conectando um pouquinho com a minha alma, com a minha energia, e percebendo que tudo que eu vou compartilhar aqui, tudo que eu compartilho aqui com vocês, são reflexões nascidas de uma forma muito profunda e verdadeira, porque a maioria delas, para não dizer todas elas, vem das experiências que eu vivo, vem do observar, do sentir e do se permitir vivenciar. Porque quando você vivencia algo, aquilo te traz a transformação que você precisa, aquilo te traz o aprendizado que você precisa. É diferente de quando você vivencia e de quando você apenas lê. Você apenas pega um livro e lê. Se você não tiver energeticamente falando, né, também pronto, você não vai conseguir acessar as verdades. É a mesma coisa de eu pegar esse livro aqui e entregar para a pessoa que ainda não está preparada para acessar esse conteúdo, para acessar essas informações. Então tudo vai sendo preparado, né? O terreno vai sendo preparado. O universo sabe para quem direcionar cada mensagem. E isso é muito lindo, quando a gente aprende a confiar no fluxo do universo, quando a gente aprende a confiar que tudo que for para ser meu, para ser seu, chegará com muito amor. Então é com muito amor que eu encerro por aqui, Eva Entre Mundos. E se você gostou, se ressoou com você, se a minha energia ressoou com a sua, curte, manda para aquela pessoa que você acredita, que você sente que pode precisar ouvir essas palavras. E se inscreva se você não se inscreveu, gente, porque aqui no Eva Entre Mundos nós vamos falar sobre muitas outras cositas que vocês irão gostar. Algumas vocês irão ficar pasmos. Sim, compartilharei, gente. Eu tô louca para compartilhar com vocês alguns sonhos, algumas meditações. Mas calma, eu preciso preparar esse terreno para que a gente consiga caminhar juntos, né? Para que a minha energia aí ressoe com a de vocês, que vocês sintam. E é isso, gente. Um beijo de luz no coração de vocês. Namastê.